Desculpa aqui, pessoal. O Lucas, você, pessoalmente, você é empresário, você acha que os empresários fazem a parte deles se colocando... Porque tem empresário conservador, as pessoas às vezes dá a impressão que só tem empresário de esquerda, só tem Jorge Paulo Lema, só tem Luiza, mas tem empresário conservador. Você acha que os empresários fazem a parte deles, dando suporte a pessoas como o Maurício? De forma alguma, Paulo. Infelizmente não, porque é justamente o que o Salles comentou aí, né? Os elogios, eles são privados e as críticas são sempre públicas, né? A gente viu, como você também colocou, o Lucas, presidente... Desculpa te cortar, esqueci de falar essa parte do Salles. Salles, pela surpresa de todos, muitas pessoas tomaram coragem. Acho que travou, né? Acho que o Maurício travou por um segundo. Mas siga com o teu comentário, Lucas. Eu não sei se ele está te ouvindo. Bom, eu queria aproveitar, deixa eu aproveitar vai lá. aqui esse break aqui nesse momento, enquanto a gente tem a volta aí do Maurício, para reiterar o pedido que as pessoas, as pessoas que estão assistindo nossa live, curtam o vídeo. A gente tem que ter, de novo, um número de curtidas bastante grande, que curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, que enviem para as pessoas e se inscrevam aqui no nosso canal. A gente recuperou a conexão com o Maurício. Maurício, a gente perdeu o teu raciocínio na metade, mas você estava falando sobre a quantidade... Isso, voltando ao assunto, muitas pessoas, Abraham, tiveram coragem de se expor, né, de postar sobre mim, de falar que eu estava certo, que eles pensavam assim, né, que a gente tem que respeitar as pessoas, mas temos que ser respeitadas também. Então, eu acho que o Maurício deu coragem para as pessoas. Por mais que elas tenham sido expostas e criticadas por darem a sua opinião também sobre o assunto, elas tiveram peito para se posicionar, né? Eu, às vezes, eu fico muito impressionado, e isso vai até de encontro ao que eu estava conversando, ao que eu perguntei ao Lucas, porque eu vejo muitas vezes um apoio muito maior de pessoas comuns, das pessoas comuns que se manifestam nas suas vidas, que se manifestam no seu dia a dia. De novo, eu reitero, é muito impressionante o crescimento das suas redes sociais, muito impressionante. Então, isso demonstra que as pessoas comuns, elas estão do teu lado. Aonde eu sinto mais falta de apoio é justamente no lado do empresariado, que foi a bola que eu rolei aí para o nosso outro empresário do grupo, que é o Lucas. Olha, então... É que essa turma, Paulo, desculpa, Maurício. Imagina, vamos lá. Essa turma é muito Maria vai com as outras, esse é o problema. É o síndrome que tem muito no mercado financeiro do eu também. O sujeito não tem opinião, ele tem a opinião do eu também. Ele vê que a turma toda está indo para um lado e fala, eu também, eu não quero ser fora. Aí, muitas vezes, a pessoa vai contra a sua própria convicção só para não desgarrar, né? E isso é uma coisa que vem mudando, mas é uma mudança lenta. O Abra está com a mãozinha aí. Posso discordar? Deve. Eu acho que o que aconteceu no Brasil foi o seguinte. Você teve 34 anos de governos federais de esquerda. 8 de Fernando Henrique, 8 de Lula, e aí o remexe-mexe aí de Dilma e depois o finalzinho de Temer. Ao longo desse tempo, você teve a consolidação da economia brasileira em monopólios, que foram feitos através de BNDES, isenção tributária e olhos e ouvidos fechados do CAD, que é a agência antitrust. Isso é ilegal que foi feito no Brasil. Mas tudo foi permitido. E o que acontecia? Quem tinha mais proximidade com a FHC e depois no PT, assim, escrachou os campeões nacionais, recebia grana, recebia a linha de crédito. Então, quando você olha, quem foram os banqueiros que sobraram? Os mais próximos. Quem foi o supermercado que sobrou? O mais próximo. Quem foi a proteína animal? Você vai, item por item, setor por setor, você vai ver que quem foi beneficiada que estava próximo da esquerda, do Guido Mantega, do Luciano Coutinho, que era o presidente do BNDES,
que teve acusações escabrosas, como o Guido Mantega também teve. Então, esses empresários foram os ganhadores. E é natural que esses empresários de esquerda ganhadores contratem também uma agenda que está alinhada com esse plano maior. Lembrando que os filhos dessa tigrada rica, podre de rica, que ganhou dinheiro com monopólio, estuda em colégios que hoje têm viés de esquerda. Então, geração após geração, esse ciclo, 34 anos, se intensificou. Inclusive, eles casaram, muitos, com os pensadores de esquerda, esses barões. Aqui nos Estados Unidos chamam Baron Robbers, barões ladrões, que foram combatidos pelo Theodore Roosevelt. Eles, no Brasil, estão se casando, as famílias estão se casando com os pensadores de esquerda, porque é chique ter filósofo de esquerda na família. Tudo isso você vê aonde? Na USP. Visível, é gritante. Eu estudei lá, na economia, na fé, ainda era uma tucanada ali de leve. Mas se você vai Fefeleche, nossa, vai filosofia, tá lá. Haddad veio de lá, os frias da Folha, bilionários, vieram de lá e fazem muitos negócios com o setor público. Desculpa ter te interrompido, mas para mim esse é um dos principais problemas hoje que a gente tem no Brasil. Desculpa ter cortado e, nosso entrevistado aqui é o Maurício Souza, né? Desculpa. Maurício, é boa a participação de todo mais mundo. de esquerda ou mais de direita? Qual que é o perfil da maioria da turma lá? Conta aí. O Abraham falou, fiquei curioso em saber. Como é que é o perfil dentro da turma do esporte? O Maurício está sem som. Sara, desculpa. É bem equilibrado, mas a direita predomina, a direita é maior. Só que é medrosa, né? É uma direita medrosa que tem medo de posicionar, mas a maioria. Tem alguns que jogaram comigo na seleção, que deram ali um pouquinho da cara a tapa, mas viram que o buraco é mais embaixo e voltaram para dentro de novo. Mas são pessoas de direita, conservadoras, que pensam como a gente. E é claro que o Abraham tem um ponto muito que é quase que evidente de tanto sentido que faz o que ele falou, mas eu, sabendo, por ser empresário, eu também vejo que tem muito empresário, talvez não os campeões do Brasil que o Abraham, os nossos Robert Barons que o Abraham apontou tão bem, mas tem muito empresário de direita e esses empresários também muito calados, parecendo esses atletas aí aos quais o Maurício estava se referindo. Você não acha, não, Lucas? Sabe o que acontece, Paulo? Eu acho que tudo isso que a gente está dizendo é basicamente a mesma coisa, né? Eu não tenho dúvida que o Brasil é um país majoritariamente conservador, né? Eu acho que ninguém tem dúvida disso. O Brasil é um país, em sua população, majoritariamente conservadora, sem sombra de dúvidas. O problema é que o barulho que o outro lado faz é tão grande, o mimimi, enfim, essa lacração toda é tão grande que acaba ocupando mais espaço. Isso não é diferente no esporte, como disse o Maurício aí. Então, a maioria é conservadora, mas é calada, mas tem um pouco de receio de falar. Não é diferente no empresariado, onde você vê mega empresas aí, multinacionais brasileiras e estrangeiras pressionando pela demissão de um atleta multicampeão. Isso é um absurdo. O áudio que você comentou aí do presidente ou do diretor do Minas é claro nesse sentido. Os compromissos foram honrados, a demissão aconteceu por pressões externas, os patrocinadores divulgaram notas cancelando um atleta do porte do Maurício. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa comum, nós estamos falando de um atleta do porte do Maurício. E é muito triste a gente ver o Brasil indo por esse caminho, as pessoas se calando dessa forma, e um pai de família, acima de tudo, um pai de família ser coibido de trazer o sustento para dentro de casa por conta de lacração.